Já a notação Big O tem uma ligeira diferença em relação à notação θ, ok? Antes, no θ, nós comparamos as funções f e g, tá certo? Usando o g por cima e por baixo, certo? Como limitante superior e limitante inferior. Já na notação Big O, nós nos preocupamos em ver apenas g limitando f de n por cima, tá certo? A partir de um determinado n0, essas funções passam a ter um comportamento bem definido, onde f de n pode crescer até atingir g de n multiplicado por uma constante. Nunca passar além disso, tá? Então é sempre atingir g de n para baixo. Por isso que se diz que g de n está em cima, então é o limite assintótico superior, tá certo? Matematicamente significa que eu procuro um C positivo, um N0 também positivo, tá? Onde a inequação agora é mais simples. F de n vai estar compreendida entre 0, tem que ser uma função positiva, e g de n multiplicada por uma constante, menor ou igual a maior, f de n maior ou igual a 0 e menor ou igual a g de n multiplicada pela constante. Quando isso acontece, nós dizemos que g de n, certo, é um limite superior para f de n, ou que f de n pertence ao O, Big O de g de n. Tá? E, em termos de palavras, queremos dizer que f de n cresce no máximo tão rapidamente quanto g de n, ou que g de n é um limite superior assintótico para f de n. Ok? Então vamos mostrar aqui que n ao quadrado mais 10 pertence ao Big O de g de n ao quadrado, ou seja, n ao quadrado é um limite superior para n ao quadrado mais 10, certo? Então vamos procurar aí isolar já o que precisamos. F de n vai ser n ao quadrado mais 10, g de n vai ser n ao quadrado, certo? E a constante aqui eu vou adotar 2, certo? Então vamos nos concentrar em validar essa inequação daqui. 0 menor ou igual a n ao quadrado mais 10, que é menor ou igual a 2n ao quadrado. E agora vamos tentar encontrar um n0 a partir do qual essa inequação vai ser sempre verdadeira. Tá? n0 igual a 1, a segunda comparação não é verdadeira. N0 igual a 2, a segunda comparação também não é verdadeira. E N0 igual a 3 também. Mas de N0 igual a 4 e a partir de 4, essa comparação daí vai ser sempre, sempre verdadeira. Tá? Então nós temos que n ao quadrado é um limite assintótico superior para n ao quadrado mais 10. O que faz um sentido bem intuitivo, né? Porque a função n ao quadrado mais 10, quando n vai lá para o infinito, tá? Qual é a curva que ela vai mais se aproximar e vai estar, aparentemente, vai ser a mesma curva, é uma função quadrática também, tá certo? Ela jamais poderia estar acima de uma função quadrática, nem abaixo nem abaixo de uma função quadrática. Tá? Mas como o Big O ele pega menor ou igual a um limite superior, isso já responde o que queremos, certo? Vamos ver aí, tentar determinar o Big O dessas funções abaixo. Notem que aqui nós já temos separado aqui o termo de maior complexidade e cada função. Esse é o segredo. Tá? Esse termo de maior complexidade nós encontramos o θ e serve também para encontrar o Big O. Tá certo? Vai servir também para encontrarmos o Big Ômega que vamos ver logo em seguida. Tá? Para funções constantes, no caso do 8, o Big O é sempre 1. Certo? Isso quer dizer que 1 é a função constante, ela é um limite superior para qualquer outra função constante. Mas um limite superior não só é a função que exatamente é da mesma classe de complexidade. Qualquer outra função de classe de complexidade superior também seria um limite superior. Tá certo? Então, log de n e n também são limites superiores para uma função constante. Para funções quadráticas, o limite superior pode ser uma função quadrática ou qualquer coisa que esteja acima da função quadrática. Tá? Então, n ao quadrado log de n, n ao cubo, qualquer uma função de maior complexidade seria um limite superior para uma função quadrática. Função n à sétima, qualquer função de n à sétima para cima seria um limite superior.
n log de n, qualquer função n log de n para cima, seria também um limite superior. Mesma coisa aqui para n ao cubo, certo? O Big O é n ao cubo para cima, certo? E aqui log ao quadrado de n, limite superior log ao quadrado de n para cima, certo? Qualquer função de maior complexidade. Então vejam que a descoberta da classe exata de complexidade de uma função, ela é importantíssima para a gente conseguir determinar não só o θ, mas também o Big O, tá? Vamos responder aqui. Log de n pertence a Big O de n. Em outras palavras, n, a função linear, é um limite superior para log de n? Sim, que ela vai estar sempre acima de log de n, tá? A função linear, ele é um limite assintótico justo para log de n? Não. O limite assintótico justo, θ, ele tem que ser exatamente da mesma classe de complexidade. Tá? A função linear não é da mesma complexidade de logarítmica. Função exponencial é um limite superior para n ao quadrado? Sim. Toda função exponencial ela cresce muito mais rapidamente do que qualquer função polinomial. Tá certo? Aqui, esse θ de n função exponencial, certo? Seria do θ de n ao quadrado? Não, certo? Porque o θ é exatamente a mesma classe de função. Aí aqui, 5n mais 10, uma função linear, seria um limite superior para outra função linear? Sim. Essa função linear seria um limite justo para uma função linear? Sim. Essas duas funções têm o mesmo θ. Tá, pessoal? Então aqui já tem alguns casos com um pouco de abuso de notação, mas o importante é saber interpretar bem o conceito da notação em questão. Agora vamos ver a notação Big Ômega, ou limite assintótico inferior. Nós pegamos agora as duas funções a serem comparadas e colocamos g de n, tá, multiplicado por uma constante abaixo de f de n, ou seja, g de n vai estar limitando f de n por baixo. Em termos matemáticos, nós procuramos essa constante positiva e um número n0 a partir do qual essas funções passam a ter o comportamento bem definido e essa inequação é inválida. Então, nós dizemos que g de n é um limite inferior para f de n, tá? Significando que f de n cresce no mínimo tão lentamente quanto g de n. Nunca mais lento, ou seja, f de n nunca vai chegar a ficar abaixo de g de n, sempre igual a g de n ou superior quando esse n for bem grande, tá? Então, se isso acontecer, nós dizemos que g de n é um limite assintótico inferior para f de n. Vamos mostrar aqui para essas funções, tá? Comparar f de n com g de n aqui. Então, isolamos f de n e g de n e adotamos aqui a constante igual a 1. E vamos nos concentrar nessa inequação, fazendo variar o n a partir de um determinado número, onde essa inequação é sempre verdadeira. Neste caso, n0 sendo igual a 1, a inequação já é verdadeira. Quando eu coloco 2, ela continua sendo verdadeira, 3 continua sendo verdadeira, e notem que, se a gente for olhar a sequência de valores aqui dessa inequação, tá? Vou crescer o n, tá? E ela vai continuar sempre sendo verdadeira, ou seja, a inequação vai ser válida. Com isso, nós temos que n ao quadrado é um limite inferior de n ao quadrado mais 10, o que faz sentido, né? Uma função de segundo grau, ela limita inferiormente, lá no infinito, uma outra função de segundo grau também, ok? Vamos responder aí e calcular o ômega das funções abaixo. Notem que os termos de maior peso nas funções já estão destacados aqui em negrito. É nele que nos concentramos, tá? Então, para a função constante, certo? Nós temos aqui o limite inferior sendo 1, certo? Obviamente, não existe nenhum outro limite inferior da função constante, tá certo? Porque esse daqui é a função mais simples, de menor complexidade possível a se encontrar. Tá? N ao quadrado é um limite inferior para n ao quadrado. E não só ele, mas tudo que for de menor complexidade também é um limite inferior para uma função quadrática. Tá? N à sétima é o limite inferior de um polinômio de grau 7. Ou qualquer outra função de menor complexidade, né? Poderia também ser o limite inferior para esse polinômio aqui de n à sétima.
Aqui, de n log de n para baixo, todas são candidatas a ser um limite inferior para essa função. Aqui de n ao cubo para baixo, tá? E aqui de log ao quadrado, qualquer função de log ao quadrado para baixo, ou de menor complexidade, também seria o limite inferior para essa função daqui. Log de n mais 4 log ao quadrado de n. Notem que nós nos concentramos sempre no termo de maior peso da função, tá certo? Que é justamente o que fornece o θ daquela função, ok? Qual a relação entre θ, big O e big ômega? Notem, aqui eu tenho funções que são limite inferior, ou seja, elas estão abaixo ou igual, certo? À função que eu quero, que eu estou analisando, ok? Já no big O, eu tenho as funções que são maiores ou iguais, tá, à função que eu estou analisando. Ora, se eu tenho as menores ou iguais e as maiores ou iguais, eu faço a interseção disso, certo? Obviamente, nessa interseção vai estar exatamente a mesma classe de funções que eu quero, tá certo? Da função que eu estou analisando. Então, o θ, ele nada mais é do que a interseção do big ômega com o big O, das funções inferiores, né, e das funções superiores ou iguais.